Bom, sabemos que para polarizar, né, um transistor, para que ele funcione certinho, precisa da polarização correta, né? Entre base emissor, entre coletor emissor, ok? Então nós vimos até o momento a polarização de base, né? Usando um resistor na base, né? Pode ser nesse formato, né? Nós vimos uma fonte, né? Um VBB aplicando, uma resistência na base limitando, ok? E aqui ficou, o emissor sempre está referenciando no zero aqui. Da mesma forma, essa segunda representação aqui, né, só recapitulando, é a mesma, né? Aqui está tudo ligado em comum e ligado no comum. Aqui são os comuns separados, que é só uma representação visual, é a mesma coisa. E aqui a terceira, porque em vez de usar duas fontes, as fontes têm o mesmo potencial, eu coloco em comum e coloco mesmo a resistência, então são as mesmas coisas. Então, recapitulando aqui que nós vimos a polarização na parte de base através de um resistor, né? Na base, ok? Então vamos dar uma olhada mais em algumas coisas aqui que nós vimos aqui. Só que quando a gente polariza com o resistor a gente viu reta de carga, né? Nós vimos reta de carga, e quando a gente polariza através do resistor, você vai colocar que corrente, né? Qual é o ponto de operação que você vai querer trabalhar? E uma coisa que deve ser dita aqui, que na literatura esse ponto de operação é o ponto chamado ponto Q, ponto quiescente. Um exemplo, vamos supor, esse circuito aqui, eu tenho a reta de carga dele, né? Aqui se eu aplicar aqui essas correntes na base, né? Se eu aplicar corrente, vamos chutar um exemplo aqui. Se aqui fosse 10 micro, 20, 30 micro aqui, um exemplo, tá? Só para ilustrar. Então, se eu aplicar 30 micro na base, eu sei que o meu ponto de operação, né, que cruza com a reta de carga, é aqui que eu vou trabalhar. Teoricamente, eu estou trabalhando nesse ponto. Então, se eu rebater aqui, eu tenho o meu VCE, né? E eu tenho aqui a minha corrente, eu estou trabalhando com uns 3 milha aqui, ok? Tudo bem, mas o problema, assim, é que isso aí, esse ponto quiescente, nessa configuração, quando você tem resistor de base, se o beta mudar, se o beta do transistor mudar, você vai deslocar o ponto quiescente, ok? Porque a corrente no IC é beta vezes IB, né? Se o beta muda, porque algumas coisas podem mudar o beta, que nem temperatura, umas coisas que às vezes a gente não controla, né? Eu tô com um circuito uma época no inverno, ou para época no verão, né? Dependendo onde estou. Então, qualquer variação dessa pode alterar o beta e aí muda um pouco meu ponto de operação, meu ponto quiescente. Então, para alguns circuitos não tem problema nenhum, né? Os circuitos industriais, a parte de driver, na parte digital, quando você muda um pouquinho, isso não é um problema, né? Mas se você trabalha com amplificadores, né? Você vai amplificar sinais, isso pode você ter problemas com essa variação do ponto de quiescente, do ponto de trabalho. Isso pode estar distorcendo, enfim, você não pode. Você tem que ter mais estabilidade, você tem que ter mais garantia que você trabalhe no mesmo ponto sempre, ok? Então, é isso que nós vamos ver agora. Deixa eu só... Que aqui ele chama uma polarização, nós vamos ver essa polarização diferente. É o que eu tenho aqui no LT Spice, mas só estou fazendo uma introdução. Então, o que ele faz? Ele faz uma polarização através do emissor. Então, ele tira o resistor da base e coloca no emissor. Então, isso muda bastante, né? Aqui ele fala que os circuitos digitais são os tipos, né? Os circuitos digitais são os tipos mais usados nos computadores, ok? Nesta área, a polarização da base e o circuito derivado de polarização da base são úteis, né? Mas na amplificação precisamos de circuitos cujo ponto quiescente, o ponto de operação, seja imune a variações do ganho de corrente. Então é por isso que a gente nós veremos aqui que realmente isso dá uma estabilidade na região, no ponto que você está trabalhando, né? Então, nós veremos aqui, olha, nessa aplicação, eu vou mostrar aqui no LT Spice, mas é o mesmo conteúdo aqui, é o seguinte, olha, nesse exemplo aqui, né? Eu tenho uma resistência, olha, eu tirei o resistor de base, eu tenho uma fonte, um VBB aqui, uma fonte, no caso aqui V1, aplicando na minha base, 5 volts. Então, eu tenho, o que eu vou ter, qual a tensão que eu vou ter aqui em cima do resistor de emissor, né? Nessa malha aqui. Então vai ser 5 menos 0,7, vai ser 4,3 aqui, ok? Se é 4,3 aqui,
Então, eu já sei a corrente, né? 4,3 dividido por 1K, eu tenho 4,3 mili aqui, ok? Eu sei que a corrente de emissor, né? A corrente de coletor é quase igual à corrente de emissor, ela vai estar só menos a corrente da base, que normalmente é pequena, né? Então, basicamente, essa corrente aqui é a mesma, né? Aqui é 4,3, aqui também vai ser próximo de 4,3, né? É um pouquinho menor, né? A corrente de base. Então você vai ver que se você tá assim, se você tem aqui, olha, 15 volts, se eu tenho aqui se eu tenho 4,3 volts aqui, ok? Esse é um resistor de 1K. Eu tenho 4,3 volts aqui. Então o que eu vou ter aqui, ó? 4,3 mili também, ok? Circulando aqui, que é a mesma, né? 4,3 volts por 1K dá 4,3 mili, então a corrente é a mesma. Só que eu tenho o dobro da resistência. Se aqui fica 4,3, se a corrente é a mesma, aqui vai ficar 8,6. 8,6 mais 4,3 vai dar, sei lá, 12, uma coisa, né? Podemos fazer aqui para você ver. Eu tô com 4,3 ali no resistor de emissor, ok? E mais 8,6, que é o dobro que eu tenho lá. Fiz vezes. Então, 8,6 mais 4,3, ok? Menos 15 da fonte. Quanto que eu fico no VCE? Olha lá, fico sempre aqui vai ficar 2,1. Isso aqui independente, eu posso mudar o ganho aqui, né? Que ele já controla a corrente, ele vai controlar sempre para manter essa corrente aqui, né? Porque esse potencial aqui que não vai variar, né? Porque ele vai ser 4,3 sempre. Eu posso mudar o ganho, esse potencial vai ser o que eu estou entrando, que vai ter uma referência fixa aqui, se no caso 5, menos 0,7, sempre 4,3. Então eu tenho mais estabilidade. Então o meu ponto de trabalho aqui, ó, é sempre num VCE, aqui no caso de 2,1, né? Então isso não muda. Então isso dá mais estabilidade. Se a temperatura, qualquer coisa afetar meu beta, eu não mudo esse ponto, ok? Então também eu não preciso me preocupar com o cálculo, qual é a corrente na base, o resistor certinho, porque assim, através mesmo do ganho que tiver, o ganho dinâmico que tiver, ele vai gerar aqui, ele vai suprir a corrente que necessita, né? Que vai ser beta vezes menor que está aqui. Então eu não tenho muita pressão. Qualquer variação ele pode variar, mas para manter a estabilidade. Então nós veremos isso. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma análise de ponto de operação, né? Então a gente vai ver basicamente os dados de polarização. Pode vocês verem qual a tensão que está lá no emissor para referência. 4,3, né? Estou aplicando na base, ok? Então, o quanto que eu tenho entre o meu emissor, entre o meu coletor e a referência, o zero? 6,4. Então, se eu substituir 6,4 menos, né? Se eu tenho 6 em relação ao zero, 6,4 aqui. E aqui eu tenho 4,3, então é 2,1 que fica em cima mesmo, sempre lá, ok? E pode ver, né? Que, obviamente, se você fizer o cálculo, como que a corrente é mesmo, olha lá, o IC, olha lá, ela é quase 4,3, que deu um pouquinho menor por causa da corrente de base, e o meu IE é 4,3, né? Tá exato aqui 4,3, e esse aqui 4,30 e esse 4,28, né? Aqui no coletor. Mas o meu ponto quiescente, aqui a região do trabalho, o meu VCE vai ser mais estável, ok? Vai estar sempre esse valor aqui, 2,1 nesse exemplo. Então é um outro tipo de polarização que é mais usado em circuitos com amplificação, ok? Em amplificadores, para amplificar sinal. Então assim, é importante dizer, eu nem sei se eu vou entrar na parte de amplificadores, porque não é uma área que eu normalmente, né? Eu sei que a eletrônica é comum, mas a minha experiência é mais industrial, então a gente usa mais o transistor, não como amplificadores, mas a gente vamos ver se aqui a gente vai entrar um pouquinho ou não, para não ficar muito na parte de amplificadores, que é bem extenso também, né? Mas veremos isso. Então, hoje, né, esse vídeo é para tratar esse assunto, a gente vê esse tipo de polarização e qual é o benefício. Se a gente olhar aqui mais na frente, na página 248, ele mostra até um exemplo aqui, ó. Ele mostra que ele faz dois circuitos, né? A polarização com resistor de base e uma polarização com resistor de emissor. Dá uma olhada. Então ele vai comparar. Olha o beta,
O beta, vamos supor, em algum momento o beta é esse. Então, no circuito aqui, ó, nesse circuito primeiro aqui, o que ele fez? A corrente, se você fizer os cálculos, né, 5,3 menos 0,7, você vai ter aqui, ó, uma corrente de base de 9,5, né, micro, e eu tenho aí, depende por causa do beta, eu tenho aqui uma corrente de emissor, de 100 vezes maior, né, de 915, ok? Já nesse circuito, ok, ele vai ter aqui uma corrente de base de 2, porque o beta era 100, então ele já, como aqui é 4,3 dividido por 2, ele deu essa corrente. Para ter essa corrente, como o beta é 100, ele já extraiu aqui da base, né, a corrente necessária para esse beta, ok? Então, nessas condições, se eu for injetar aqui, né, ó, uma corrente de 300 no primeiro, uma corrente de, um beta, desculpa, se o beta desse transistor muda para 300 no mesmo circuito, o que acontece? Eu tenho a corrente de base 9,15, ok? Certo? E eu tenho aqui uma corrente maior, né? Porque ela é 300 agora, era 100, ela é no emissor de 2,74, ok? O que acontece nesse circuito com a polarização de emissor? Ainda continua, né? Continua ainda a mesma corrente no emissor, obviamente também muito próxima de coletor, e a corrente de base variou o que precisa, por causa do beta, né? Ela ficou 3 vezes maior que era porque o beta triplicou. Mas eu tenho a mesma estabilidade, eu tenho a mesma corrente ainda, né, na parte do emissor, na parte do coletor, no circuito ali, onde tem a corrente maior. Então, para você ver que ele fala que aqui você pode tá mudando entre uma região de corte e saturação pela mudança de beta, né? Você mudou o beta, você pode mudar a região. Aqui sempre, né, na região ativa ali, na região linear, porque está estável, ok? Então, você pode usar essas aplicações em chaveamentos, circuitos digitais, na parte industrial também, né? E aqui em amplificadores, ok? E acionadores com corrente controlada aí, e ser controlado, quando você quer controlar a corrente de coletor. Então, assim, é só esse conhecimento nesse momento. Vamos seguir depois com o material aqui, ok? Agradeço a atenção, obrigado.